Bom, nós já estamos gravando, né? Então, hoje eu vou corrigir aquele conjunto de exercícios que eu deixei na semana passada para vocês. Esses exercícios é importante que vocês entendam, porque ele é a base da avaliação que a gente vai distribuir ao final da aula, né? Ao final dessas explicações, eu vou mandar a avaliação de cada dupla que vocês mandaram para mim pelo e-mail, né? Essas provas, elas são diferentes uma da outra, tá? Então, cada dupla vai receber a sua prova. Os exercícios são baseados nos exercícios que eu dei para vocês, né, de monohibridismo, e agora esses exercícios de alelos múltiplos e herança relacionada ao sexo, né? Então, vai ser nessa base desses exercícios, e cada dupla vai receber uma prova para poder resolver as questões, né? E essa prova, vocês vão ficar até com ela, né? O prazo para devolução dela é dia 11/10, que é uma segunda-feira, porque na terça-feira é feriado, né? Então eu não podia marcar para vocês devolverem no feriado. Então, dia 11 até as 23 horas, vocês têm que mandar a prova no e-mail que vocês receberam, né? Que é o meu e-mail institucional, que eu vou passar para vocês. Eu vou pegar aquela lista de e-mails institucionais que está na disciplina, vou mandar a prova por eles, e até o dia 11 vocês me devolvem essa prova feita, né, realizada. Vocês podem resolver essa questão no caderno e escanear e mandar, né, dentro coloca no Word as fotinhas, né, e faz monta as respostas da prova, né? Você pode mandar só a resposta. Se você quiser digitar, você pode digitar. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? A mão, digitado, isso não tem nenhum problema. Só me mandem organizado, né? A primeira ou a segunda, a terceira, sei lá, me mandem a prova organizada, porque às vezes a gente pega umas provas que parece um mapa, né? A pessoa começa de um lado, aí ela bota uma seta, manda virar, né? Então só organizem para mim, para ficar fácil a correção, né? Mas não precisa, pode mandar só as respostas, ou se vocês quiserem perguntas e resposta, tá indo em PDF, mas vocês podem copiar. Então, como vocês achar melhor o envio, né, a organização, a mão, o digitado, isso não tem nenhuma importância, mas ela tem que chegar no meu e-mail até o final do dia 11, tá? Todas as duplas vão receber e devolver a sua prova. Muito cuidado, eu não quero questões iguais de uma dupla com outra, né? A gente fez uma prova diferente, mas mesmo as questões conceituais, cada dupla tem a sua maneira de escrever, e é isso que eu quero ver, a maneira de cada um de vocês escreverem, tá? Então, nada de mandar respostas iguais anulam a questão das duas pessoas, das duas duplas que mandaram iguais. Então, muito cuidado com isso, né? Escrevam as respostas de acordo com o entendimento de vocês, de você e da sua dupla. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à avaliação, é só mandar para o WhatsApp que a gente responde às dúvidas e não a resolução das questões, tá? Então, terminando essa nossa correção dos exercícios, eu encaminho a prova para o e-mail de vocês. Beleza? Eu vou fazer a apresentação aqui da resolução dos exercícios. Como se trata de resolução de exercícios, e são coisas mais minuciosas, né? Cálculo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam, me chamem, que eu não consigo ver vocês levantando a mãozinha, mas vocês me chamem que eu paro e a gente volta naquele ponto que vocês não entenderam. Vou botar para apresentar agora. Conseguem ver o slide? Sim, professora. Obrigada. Bom, então a primeira questão era sobre alelos múltiplos, e falava o seguinte, é uma questão que caiu no vestibular de uma IES, né, de uma instituição. Fala assim, um casal suspeitou que a sua filha fora trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso, sabendo que os registros do hospital indicavam o nascimento de 6 meninas na mesma data. Para esclarecer a suspeita,
inicialmente foram realizados exames de sangue para o sistema BO e para o fator RH em todas as meninas, designando-se por 1 a suposta filha do casal, e por 2, 3, 4, 5 e 6 as demais crianças. Obteve-se os resultados apresentados a seguir. Então, com a análise do sistema BO, sabe-se que a mãe é do tipo A, sangue tipo A e RH negativo. O pai AB e RH negativo. A suposta filha, O e RH negativo. A menina número 2, sangue tipo B, RH positivo. A menina número 3, sangue tipo B, RH negativo. A menina número 4, sangue tipo A, RH negativo. A menina número 5, sangue AB, RH negativo. E a menina número 6, sangue AB, RH positivo. Então, considerando essas informações, existe a possibilidade da criança não ser filha do casal? Explique. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: tipagem sanguínea, ela não serve para afirmar a paternidade de ninguém, tá? Porque, por exemplo, fala assim, esse casal tem probabilidade de ter filho de sangue tipo A. Tem um monte de gente com sangue tipo A. Então, não dá para a gente afirmar a paternidade de ninguém. Para afirmar a paternidade, a gente faz teste de DNA, que é preciso, né? O exame de sangue, não. O exame de sangue, no entanto, ele serve para excluir paternidade, né? Então, tem situações que não é possível que um casal tenha de um determinado tipo sanguíneo tem um filho de outro tipo sanguíneo. Então, o exame de sangue, nesse caso, ele serve para excluir paternidade. E é isso que ele está colocando aqui. Tem como a gente excluir a paternidade dessa criança número 1? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que tirar as informações que nos são dadas pelo exercício. Ele fala que a mãe é sangue tipo A. Existem duas possibilidades de um indivíduo ter o genótipo de sangue tipo A. Ou ele é homozigoto, IA, ou ele é o heterozigoto, IA. Só existem esses dois tipos. Ele não fala como é que a mãe é. Ele fala que existem esses dois tipos. A mãe tem RH negativo, genótipo é R1. A outra informação é sobre o pai. O pai é sangue tipo AB, IA e B, e RH negativo, R1. E a suposta criança que a gente precisa analisar é uma criança do tipo O, né? E sangue do tipo O é Izinho, e essa criança tem RH negativo, R1. Com relação ao sistema RH, né, o fator RH, não tem como a gente excluir absolutamente nada. Todo mundo é R1. Então, aqui não há nenhum problema de incompatibilidade, como todos são recessivos, o pai, a mãe, a filha, beleza, essa criança poderia, pelo sistema RH, pelo fator RH, poderia ser filha do casal. Neste quadro, só não poderia ser filho do casal, pelo sistema RH, a criança número 2 e a criança número 6, porque pais RH negativo, que é recessivo, né? Não tem como ter uma filha com RH positivo, que precisa de ter um errão, e os pais não têm esse errão. Bom, então, outra coisa que a gente já vê aqui é que a suposta filha é sangue tipo O, Izinho. Ela tem que obrigatoriamente ter recebido um Izinho da mãe, então beleza, a mãe pode ser Izinho, ótimo. E obrigatoriamente tem que receber um Izinho do pai. Olha só, o pai é IA e B. Né? Então, nesta configuração de casal, a gente ainda nem sabe se a mãe é IA ou IAzinho. A gente está supondo que ela seja o IAzinho, porque a suposta filha é Izinho. E, como o pai é IA e B, não tem a menor possibilidade de nascer uma filha de sangue tipo O. Vamos ver o que nasceria, né, desse cruzamento, supondo que a mãe fosse IAzinho e o pai IA e B. Né? Então, eu vou colocar aqui só para mostrar que não tem como nascer uma filha de sangue tipo O deste casal. Poderia tentar com IA? Poderia, mas se com um Izinho já não tem possibilidade, imagina sem ele, né? Então, nem perdi meu tempo testando com IA. Então, aqui eu vou separar os gametas, né? Então, a mulher IAzinho, ela faz óvulos IA e óvulos Izinho. E o homem IA e B faz espermatozoides IA e espermatozoides com o alelo IB. E agora, aqui no meio, eu vou juntar esses gametas, né? Então, vai ser IA, IAzinho, IA e B, né? O IA aqui e o IB aqui, e IBzinho. Então, este casal
tem possibilidade de fazer 50% de seus filhos sangue tipo A, 25% sangue tipo AB e 25% sangue tipo B. Então, não existe possibilidade de uma criança do tipo O ser filho desse casal. Então, as suspeitas do casal de que a filha foi trocada na maternidade é possível. Agora, quem aqui poderia ser filho desse casal? A criança número 2 não pode ser porque é RH positivo e os pais só teriam RH negativo porque eles são recessivos, né? Rinho é rinho e é rinho é rinho. Não tem variabilidade, só vai fazer filhos é rinho é rinho. A criança número 3 poderia ser? Poderia, porque existe 25... Opa, desculpa. Ai, ai. A criança número 3 poderia? Poderia, porque existe 25% de chance desse casal ter uma filha com sangue tipo B. Se a mulher fosse Azinho, né? A criança número 4 poderia? Poderia, porque existe chance de 50% da filha ser sangue tipo A. A criança número 5 poderia? Poderia também, porque existe uma chance da criança ser do sangue tipo AB. A criança número 6 poderia? Não poderia, porque é RH positivo. Então, nós excluímos a paternidade da criança número 1, mas não podemos afirmar da criança número 1, da criança número 2, da criança número 6, mas a gente não pode afirmar qual dessas 3 crianças seria filha do casal. Nem a 3, nem a 4, nem a 5. Existe possibilidade delas serem, mas a gente tem que fazer aí um DNA para afirmar a paternidade, né? Então, aqui, o sistema ABO excluiu a paternidade da criança número 1. Quando vocês tiverem que lidar com exercícios assim, vocês têm que obrigatoriamente olhar o genótipo da mãe, olhar o genótipo do pai, colocar o genótipo da criança e comparar, tá? Esse é o passo para a gente conseguir resolver esses exercícios. Alguém tem dúvida? Se não tem dúvida, a gente segue, tá? Tranquilo. Beleza, obrigada. O segundo exercício também é de alelos múltiplos. Ele fala da pelagem da cor do coelho. Nós já vimos isso, né? Eu deixei uma aula gravada sobre alelos múltiplos e uma aula gravada sobre herança relacionada com sexo. Separei as 2 aulas para ficar em vídeos mais curtos, né? E também eu coloquei outros vídeos de outras pessoas numas aulas antes. Bom, em coelho, a cor da pelagem é determinada por vários alelos, né? E os fenótipos são coelho selvagem, que tem uma pelagem mais marrom, coelho chinchila, que tem uma pelagem mais cinza, coelho himalaia, que ele é branco com as extremidades pretas, e coelho albino, que é totalmente branquinho. Sabe-se que o alelo Czão determina a pelagem selvagem. O alelo Czinho-CH, né, o Czinho com CH em cima, determina a pelagem chinchila. O alelo Czinho-H determina a pelagem himalaia. E o alelo Czinho-A, ou só Czinho, depende do autor que você pegar, vai determinar a pelagem albina, né? E ela existe uma ordem de dominância. O Czão, que é o C maiúsculo, ele é o mais dominante de todos. Ele domina todos os outros alelos. Em segundo lugar, nós temos o alelo do chinchila, que é o Czinho CH. E em terceiro lugar, o Czinho do Himalaia, que é o Czinho H. E por último, aquele que é recessivo e todo mundo domina é o Czinho A do albino. E ele pede, então, para a gente considerar o cruzamento entre um macho selvagem, que é um Czão, mas ele tem o alelo do albino, Czinho A, e uma fêmea Himalaia, que ela tem um Czinho H e também tem um Czinho A. Quais são os possíveis fenótipos dos descendentes desse cruzamento? Então, vejam bem, ele está perguntando os fenótipos, que é a cor da pelagem, né? Então, que cor de pelagem que nós vamos ter nesse cruzamento? Então, vamos lá fazer, né? Ele pediu para cruzar um selvagem que tem um selvagem heterozigoto, né? Que o alelo é um Czinho A, e um Himalaia também heterozigoto com um Czinho A. Então, vou colocar aqui no nosso quadrado de Punnett, vou separar esses alelos, né? Então, Czinho, Czinho A, CH e Czinho A. E agora aqui no meio eu vou juntar esses gametas, né?
Então, o primeiro a ser formado é um Czão, Czinho H. Depois, nós temos um Czinho H, Czinho A. Depois, um Czão, Czinho A. E, por último, um Czinho A, Czinho A. Então, o que nós temos aqui de fenótipo, né? Nós temos estes dois que têm Czão, que domina todo mundo, são selvagens. Então, 50% dos nossos coelhos, deste cruzamento, são coelhos de pelagem do tipo selvagem. Depois, nós temos um com Czinho H, que domina o Czinho A. Então, esse é um Himalaia, né? Czinho H de Himalaia. Então, 25% dos coelhos que foram gerados, ou que serão gerados, tem a pelagem Himalaia. E, por último, 25%, né, um quadradinho ou um quarto, de albino. Você pode responder assim, 50% de selvagem, 25% de Himalaia, 25% de albino, ou meio, né, 1/2 de selvagem, 1/4 de Himalaia e 1/4 de albino. E ele pergunta também se, embora sejam fenotipicamente diferentes, né, cada coelho tem a sua pelagem, por que nós não podemos afirmar que esses coelhos são de espécies diferentes? Por que a gente afirma que eles são da mesma espécie, né? De acordo com a genética, como provavelmente surgiram os diferentes alelos nesses animais? Bom, então, eles, respondendo a questão B, eles são considerados pela mesma espécie porque eles reproduzem entre si. E esse é o conceito mais básico de espécie. A espécie ela ocupa o mesmo nicho, né, ecológico, e eles se reproduzem entre si. Eles têm a capacidade de se reproduzir e principalmente, né, essa reprodução precisa deixar descendentes férteis, né? Então, esses coelhos fazem isso. Eles deixam descendentes férteis. Então, por isso, a gente assume que eles são uma mesma espécie. A gente está acostumado a ver isso com cachorro. Nós temos cachorros de diferentes tamanhos, formas, cor de pelos, mas um chihuahua é tão cachorro quanto um dog alemão, por exemplo, embora um seja gigantão e outro seja bem pequenininho. Mas eles são a mesma espécie, só são raças diferentes, né? Então, por isso que esses coelhos são da mesma espécie. Eles reproduzem entre si e deixam descendentes férteis. E aí, outra pergunta dentro dessa questão B é, de acordo com a genética, como provavelmente surgiram os diferentes alelos desses animais? Novos alelos só surgem de uma maneira, mutação. Tá? Não tem como gerar novos alelos se não for por mutação. Então, assim surgiu os diferentes alelos de tudo que a gente conhece em termos de característica animal, de plantas, enfim. Né? E esses alelos se recombinam para formar o fenótipo dos indivíduos. Alguma dúvida? Não, professor. Beleza, então a gente segue ainda, tá? A terceira questão é também uma questão de alelos múltiplos. E aqui, como a gente viu ali no chinchila, existe uma ordem de dominância. E aqui também tem uma ordem de dominância, só que ele não nos fala. E ele quer que a gente, olhando esse quadro, determine qual é a ordem de dominância dos diferentes alelos, né? Então, o quadro apresenta a distribuição dos 4 diferentes alelos do gene A, cujas combinações genotípicas são responsáveis pelos padrões de coloração da pelagem de algumas raças caninas. Com base no quadro, qual é a hierarquia de dominância dos diferentes alelos? Bom, então primeiro a gente tem que saber qual padrão que a gente tem de coloração e quais são os alelos que são responsáveis por esses padrões. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que olhar os homozigotos, aqueles que têm alelos iguais. Aqueles que têm alelos iguaizinhos vão dizer qual é o fenótipo. Por exemplo, o padrão de coloração TAN, que é muito comum na raça Doberman, ele é dado pelo genótipo Azinho T, Azinho T. Então, beleza, olha só, o padrão TAN eu já sei que é dado pelo alelo Azinho T, tá aqui. Aí eu olho mais aqui embaixo, ó, o padrão de coloração dourada é dado pelo gene Azinho Y, ó, Azinho Y, Azinho Y. Beleza, eu já sei que Azinho Y é dourado, já coloco aqui. Aqui um outro dourado, mas ele está em heterozigoto, eu não saberia se era o Azinho Y ou o Azinho T, que é o responsável pela cor, se eu não tivesse visto os dois lá de cima. Então, nesse momento, não me interessa esse, eu quero descobrir os padrões
de cada alelo, o que cada alelo dá de cor. Aí eu vejo aqui, ó, preta, azinho, azinho. Então, já coloco aqui, ó, preta é o alelo azinho, né? Aqui, tan, azinho, T, azinho, heterozigoto, não me fala nada. Dourada, também aqui, preta, eu já sei que é azinho, azinho. Prateada aqui, faltando só esse daqui. AW é prateado. Então, tá aqui a determinação de cada alelo com o seu fenótipo. Azinho T, o padrão de coloração tan, azinho Y, o padrão de coloração dourada, azinho W, o padrão de coloração prateada, e azinho, o padrão de coloração preta. Agora, eu tenho que chegar onde ele me pediu, como é a hierarquia de dominância desses alelos. Quem aqui domina quem? Quem é o maiorzão, o que domina todo mundo, e quem é o mais recessivo, né? Então, agora eu tenho que olhar os heterozigotos, porque se ele tiver alelos diferentes, eu olho o fenótipo. O fenótipo que saiu é o alelo que está mandando, né? Por exemplo, se eu, lá nas ervilhas de Mendel, se eu cruzei ervilhas amarelas com ervilhas verdes e saiu o heterozigoto, azão, azinho, e aí eu vou olhar a cor. Ah, é amarelo. Então, o amarelo é que domina o verde, né? Então, a mesma coisa aqui. Então, eu vou olhar os heterozigotos. Então, o primeiro que eu olhei, que eu achei na minha tabela, foi isso aqui, ó, dourado. Azinho Y, azinho T. Azinho T é tan e azinho Y é dourado. Então, quando eu coloco um alelo dourado e um alelo tan junto, quem manifesta é a cor dourada. Então, eu já sei que dourado domina o tan. Eu uso esse sinal de maior e menor para dizer que o dourado é maior que o tan. Então, o dourado domina o tan. Então, essa é a minha primeira informação. Mas eu tenho que continuar aqui, né? Aí eu olho outro heterozigoto. Olha só, o tan. Azinho T, azinho. Eu sei que o azinho T é tan e o azinho é cor preta. Quando eu coloco esses dois juntos, o fenótipo sai o tan. Então, outra informação. O tan domina o preto. Então, eu sei que dourado domina o tan e eu sei que o tan domina o preto. Bom, se dourado domina tan e tan domina o preto, dourado também está dominando o preto, né? Não coloquei aí, mas é uma questão óbvia. E ainda eu continuo olhando, né? Só para confirmar que dourado, a Y e azinho, que é preto, o dourado também está dominando o preto. Eu olho aqui o outro heterozigoto, prateado, AW, AT. AW eu sei que é prateado. AT eu sei que é tan. Quando colocar os dois alelos juntos, a cor ficou prateada, né? Então, prateado domina tan. Então, agora, né, tem mais um aqui para a gente saber quem está na frente, dourado ou prateado, né? Então, o heterozigoto aqui, azinho Y, que é dourado, e azinho W, que é prateado. Quando juntou esses dois alelos, o fenótipo ficou dourado, indicando aqui que dourado domina prateado. Pronto. Então, agora eu consigo determinar a ordem de dominância. Quem domina todo mundo, né? Dourado dominou o tan, dourado dominou o prateado, né? Então, é o dourado. Depois, o prateado domina o tan, o dourado também domina o tan. Então, eu venho com prateado. O terceiro é o tan, porque o tan perdeu do dourado, perdeu do prateado, mas não perdeu do preto. Então, o tan domina o preto, ele é o terceiro. E o preto foi dominado por todo mundo. Aí ainda tem aqui mostrando isso, ó. Prateado, AW com azinho, que é o preto, deu prateado. Dourado, azinho Y com azinho do preto, deu dourado. Então, o preto perdeu aí de todo mundo. Então, o preto é a cor que é o recessivo. Então, o padrão de hierarquia de dominância é dourado, depois prateado, depois o tan, depois o preto. E como que eu sei isso? Tirando a informação da minha tabela que mostrava os genótipos de cada uma dessas colorações. Alguém tem dúvida? Se não tiverem dúvida, eu continuo seguindo. Professora, Oi. Então, para a gente saber, né, quem domina quem, a gente tem que olhar o que vem primeiro. Por exemplo, azinho T e azinho Y. Se o azinho T vier primeiro, é ele que vai dominar? Não. Ele poderia até ter colocado azinho T, azinho Y, mas eu sei, ó, aqui em cima, azinho Y deu cor dourada. Então, eu sei que o azinho Y está mandando a cor dourada.
entendeu? Porque aqui só tem azinho Y, e deu dourado, então azinho Y é dourado. Aqui só tem azinho T, então azinho T é tan. Então eu sei que azinho Y é dourado e azinho T é tan. Se, mesmo que a ordem tivesse diferente, azinho T, azinho Y, se deu dourado, o gene do dourado é que está mandando, entendeu? Mesmo que ele tivesse numa ordem invertida. Eu sei que o dourado está dominando porque aqui ó, é azinho Y de dourado e azinho T de tan. Então ele podia ser ou tan ou dourado. Se tan dominasse, essa cor seria tan e não dourada, porque ele que apareceria, entendeu? Então aqui o azinho Y está na frente porque a pessoa colocou por conta da cor que apareceu. Apareceu dourado, então vou botar o alelo primeiro, dourado. Como apareceu dourado, é ele que está dominando o tan. Ficou claro isso? Ah, entendi. Sim. Uhum. Aqui, por exemplo, no tan, poderia estar aqui nesse azul aqui, poderia estar azinho T, azinho da cor preta, porque eu olhei aqui, ó, azinho preto. Então, azinho da cor preta e azinho T da cor tan. Então, poderia, nesse heterozigoto, ou nascer preto ou nascer tan. Nasceu tan, significa porque o gene do tan está dominando o preto, tá? A ordem não é o principal aí. A gente padroniza, obviamente, deixar o dominante na frente, mas se ele quisesse tentar enganar você ou induzir você ao erro e colocasse o azinho na frente, você tem que observar quais são os alelos e qual é o fenótipo que está sendo mostrado. O fenótipo que está sendo mostrado é o do dominante. Tá bom? Entendi, professora. Obrigada. Beleza. Ainda sobre grupos sanguíneos, né, que é uma coisa que cai muito, que tem muito exercício, e para falar nisso, ainda não li o trabalho de vocês, tá? Ele está valendo até 2 pontos nessa prova de hoje. Mas eu vou ler. Uma mulher do grupo sanguíneo AB e RH negativo casa-se com um homem do grupo sanguíneo O, RH positivo, filho de um homem RH negativo. Então, aí ele dá um monte de informação que é para deixar a gente confuso, mas nós vamos trabalhar sempre, por enquanto, nós vamos trabalhar por partes, porque nós estamos estudando monohibridismo. Quando a gente dá dihibridismo, a gente vai trabalhar tudo junto. Quais serão os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal? Existe a possibilidade desse casal ter filhos com eritoblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido? Explique. Bom, então, como nós estamos trabalhando com monohibridismo, que é um gene e uma característica, né? A gente trabalha com características separadas, nós vamos primeiro olhar o sistema BO e depois nós vamos olhar o fator RH. Nós vamos fazer por partes, né? Então, uma mulher do sangue AB, e eu já vou colocar aqui, ó, IA e B, né, que é esse o genótipo de uma pessoa do sangue AB, casa-se com um homem do grupo sanguíneo O. Então, a pessoa do grupo sanguíneo O é izinho. Lembrando que ele é chamado de O porque ele não tem antígenos nas hemácias. O O representa o 0, né? Então, é 0 antígeno nas hemácias, mas ele tem anti-A e anti-B no plasma, né? Então, IA e B e izinho. Esse é o casal. Então, nós vamos fazer esse cruzamento aqui para saber quais os filhos, quais os grupos sanguíneos, os descendentes desse casal pode ter. Então, IA e B da mulher, izinho do homem. Então, vou separar aqui IA e IB e vou separar izinho de izinho também. Então, IA izinho e B izinho. IA izinho de novo e B izinho de novo. Então, com relação ao sistema ABO, este casal pode ter 50% da prole com sangue tipo A e 50% da prole com sangue tipo B, né? Então, 50% aqui A, 50% aqui B. Fechada a questão. Agora nós vamos para o fator RH. Ele fala que uma mulher RH negativo. RH negativo é R1. Casa-se com um homem com RH positivo. Para ser RH positivo, ele precisa ter pelo menos um errão. Então, aí existem 2 possibilidades. Ou ele é errão, ou ele é errinho. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Filho de um homem RH negativo. Então, o pai dele é errinho. Esse errão, então, ele recebeu da mãe dele. Então, o que ele pode receber do pai? Ele pode ser errão? Não tem como, porque o pai dele não tem um errão para dar para ele. E esses alelos, eles são herdados. Um do nosso pai e outro da nossa mãe. Então, a única coisa que esse pai tem para dar para ele
é um errinho. Então, o nosso moço aqui, RH positivo, ele é um RH positivo heterozigoto. Então, a mulher é RH negativo, recessivo, e o homem é um RH positivo heterozigoto, porque o pai dele era RH negativo. Então, vamos colocar aqui. Separando os alelos, errinho para um lado e errinho para o outro, errão e errinho. E agora aqui no meio, eles vão se juntar. Errão, errinho, errão, errinho, errinho, errinho e errinho, errinho. Então, com relação ao fator RH, esse casal tem chance de ter filhos 50% ou meio com RH positivo, 50% ou meio com RH negativo. E agora ele pergunta, existe a possibilidade desse casal ter filhos com eritoblastose fetal? Então, eritoblastose fetal é uma incompatibilidade sanguínea. Indivíduos errinho, ele não tem antígeno na membrana da hemácia, tá? Mas ele tem anticorpos anti-RH no plasma. Então, quando a mulher é RH negativo, ela tem os anticorpos, mas ela não tem o antígeno. E o filho nascer RH positivo, nesse momento pode haver rupturas das membranas da placenta e ocorrer a sensibilização da mãe, né? Então, quando a mãe teve um filho RH positivo, as hemácias do RH positivo têm um antígeno anti-RH tem um antígeno RH na membrana, e esse antígeno faz com que ative os anticorpos maternos, porque a mãe tem anti-RH no plasma, né? E aí ela fica sensibilizada. Numa próxima geração, se o filho tiver sangue tipo RH positivo, os anticorpos passam pela barreira placentária, entram na corrente sanguínea do feto e começa a atacar as suas hemácias. E ele nasce com uma anemia muito grande, precisando de uma transfusão total de sangue, né? Então, a resposta é que existe a possibilidade de nascer criança com eritoblastose fetal de uma mãe RH negativo, né, desde que o primeiro filho seja RH positivo. E aí a mãe vai ficar sensibilizada. Então, com essa imunidade que a mãe criou, os anticorpos dela atacarão as hemácias do feto, né? Se essa hemácia tiver o antígeno na sua membrana, os anticorpos vão destruir ela. Agora, se for uma outra criança RH negativo, ela não tem antígeno na membrana. Então, os anticorpos vão passar batido, nem vão se juntar às hemácias desse feto, né? Então, existe essa possibilidade desde que 2 fatores precisam ser atendidos. 3 fatores. Mãe RH negativo, mãe sensibilizada com os antígenos RH, né? E outro filho RH positivo, para que os anticorpos passem pela barreira placentária e ataque as hemácias do feto. Existe essa possibilidade para esse casal. Beleza? É um pouco complicadinho, mas eu acho que dá para a gente entender como é que funciona isso. Deu sim, professor. Ótimo, obrigada. Então, a gente termina aqui os alelos múltiplos e passa para as heranças relacionadas ao sexo. As heranças relacionadas ao sexo são qualquer alelo, qualquer gene que não estão nos outros cromossomos nossos. Por exemplo, tudo que a gente viu agora do sistema BO e das cores dos coelhos e das cores dos cachorros, tudo isso está nos autossomos, que a gente chama, que são qualquer um dos cromossomos. O nosso sistema BO, por exemplo, ele está no cromossomo número 1 nosso, né? No parzinho número 1. Então, independente do sexo, a transmissão é da mesma forma para todo mundo. Nas heranças relacionadas ao sexo, não, né? Elas vão estar. Existem 3 tipos de herança relacionadas ao sexo, na realidade. Aquelas que são exclusivas dos homens, que estão no cromossomo Y, porque só os homens têm. Aquelas que são ligadas ao sexo, que está no cromossomo X, tanto os homens como as mulheres podem ter, mas é mais comum em homens, porque o homem só tem um cromossomo X. Mesmo que a doença for recessiva, ela não tem um parzinho, porque o homem é um sexo heterogamético. E todos os alelos que estão no cromossomo X dele, a gente fala que a gente não pode falar que está em homozigose ou heterozigose, porque não tem um parceirinho. A gente fala que eles estão em hemizigose, eles estão sozinhos.
Então, até um recessivo vai se manifestar. Por isso que as doenças ligadas ao sexo é mais comum nos homens, embora esteja nos cromossomos X, tá? E, por último, as características que estão nos autossomos, mas são altamente influenciadas por hormônios. Então, vai ser diferente em homens e mulheres, não porque estão no cromossomo sexual, eles não estão. Vão ser diferentes entre homens e mulheres porque eles recebem hormônios diferentes. Né? Então, crescimento de seio, crescimento de pelos, de barba e bigode, né? Embora tenham mulheres com bigode, mas são raros e geralmente está ligado a um alto índice de testosterona. Então, essas características, elas podem estar presentes em homens e mulheres, mas desde que exista os hormônios que fazem essas características se manifestarem, tá? Então, posso ter homem com seio? Pode, né? Mulheres trans adotam hormônios que vai fazer desenvolver os seios. Como elas querem os seios mais rápidos, obviamente elas vão usar silicone e tal, para o volume ficar maior, né? Porque elas não passaram por isso na puberdade e tal, e elas não têm um fluxo contínuo de hormônio feminino, precisa tomar esse hormônio. Mesma coisa de homens trans, né? Que eram mulheres, nasceram mulheres, mas tomaram hormônios e elas vão mudar completamente o corpo para ter características masculinas por conta dos hormônios. Né? Então, são genes que estão nos autossomos, mas que sofrem grande influência dos hormônios. Então, dito isso, vamos ver o que é o nosso primeiro exercício. A hipofosfatemia, com raquitismo resistente à vitamina D, é uma anomalia hereditária. Então, é uma doença hereditária, né? A pessoa tem raquitismo e, mesmo que tome vitamina D, ela não consegue mudar essa situação. Na prole, ou seja, nos filhos de homens afetados por essa doença, com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos são normais. Marque a alternativa que indique corretamente o modo de herança desta característica e demonstre como ela ocorre. Então, vamos ver que informações ela fala assim, ó. Quais são as alternativas que a gente tem? Determinada por um gene dominante autossômico, determinada por um gene dominante ligado ao sexo, determinada por um gene recessivo autossômico, determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, determinada por um gene do cromossomo Y. Então, nós vamos ter que raciocinar e usar a lógica para a gente escolher uma dessas questões aí, né? Então, vamos ver que informações a gente consegue tirar desse enunciado. Primeira coisa, homens e mulheres podem ter essa condição, porque ele fala aqui, ó, na prole de homens afetados, então homens pode ter, com mulheres normais, todas as meninas são afetadas. Então, meninas pode ter, homens pode ter. Com isso, eu elimino a letra E, que é determinada por um gene do cromossomo Y, porque quando é determinado por um gene do cromossomo Y, só os homens têm, porque a mulher não tem cromossomo Y. Então, se a gente não tem cromossomo Y, a gente não tem nenhuma característica que está nesse cromossomo Y. Então, já eliminei a letra E. Né? Vamos tentar eliminar outros. Não é transmitido de maneiras iguais para homens e mulheres. Olha só, ele fala assim, ó, na prole de homens, quando o homem tem a doença, as meninas vão ter e os meninos não. Então, quando eu tenho um cruzamento em que meninas e meninos têm a doença de maneira, recebe o gene de maneira diferente, não iguais, por exemplo, não são crianças afetadas, dependendo dos pais, só os meninos são afetados, dependendo dos pais, só as meninas são afetadas, né? Então, isso me mostra que não é no autossomo. Autossomo é, por exemplo, albinismo, quando a gente estuda a característica lá, quando nós vimos, não tinha nenhum tipo de casal que tinha homens albinos e mulheres, e as filhas não nasceriam albinas. Se o casal é heterozigoto, 25% de chance de nascer albino, independente de ser homem ou mulher. Né? Então, não está no autossomo. Sobraram, então, dois itens para a gente. Ligado ao sexo, os dois, ó, a letra B e a letra C, um sendo dominante e outro sendo recessivo. Então, vamos ver qual que a gente vai optar. Quando o pai tem a doença, todas as filhas terão. Ora, então, quem passa... se o pai é doente, né, se ele tem lá o X dele com a doença,
Ele vai passar para a filha dele. E ele está dizendo assim, ó, todas as filhas terão. Não interessa o que a mãe tem. Se a mãe não tem a doença, se a mãe tem a doença, não interessa. Se o pai tem a doença, ele vai passar para suas filhas mulheres. Isso está dizendo que esse gene não é recessivo, porque se fosse recessivo, né? O pai tem a doença lá, porque ele só tem um X, ele tem um X e um Y, né? Então ele tem lá um X com um Dzinho dessa doença. Se ele passar o X com Dzinho para a filha e a mãe tivesse passado, a mãe normal, passou um XDzão, a menina não teria. Só que ele está dizendo não. Quando o pai tem a doença, não interessa a mãe, todas as filhas vão ter. Então, essa doença é um Dzão, é um dominante. Então, é XDzão, o pai está lá doente, ele passa esse XDzão para a filha, não interessa se a mãe tem, se a mãe não tem, o XDzão é o dominante. Então, essa doença, com essa informação, essa doença é dominante. Então, o que nós temos com o pai afetado? XDzão, Y, e ele vai passar esse XDzão para sua filha. Mães normais, XDzinho, XDzinho, por isso que todo homem que tem hipofosfatemia passa essa característica para as suas filhas, independente da mãe ter ou não a mesma condição hereditária, porque é um gene dominante ligado ao sexo. Ficou claro? Sempre. Então, esse é o tipo de questão que a gente vai analisando pela lógica, né? Você vê que eu não fiz nenhum cruzamento, então eu fui eliminando as informações. Na genética, pessoal, as informações é a coisa mais importante que vocês têm que anotar por primeiro, tirar essas informações, né? Olhar genótipo de pai, olhar genótipo de filho, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, esse é um tipo de exercício que é uma lógica, eu só tiro as informações para saber o que é que está acontecendo. Bom, o segundo também é uma herança ligada ao cromossomo X, hemofilia, né? Hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. A hemofilia é um problema na coagulação do sangue, tá? Então, pessoas hemofílicas, ela não tem um dos fatores de coagulação e o sangue tende a escorrer até que tenha medidas, né, com remédios, com coagulantes, para que forme um coágulo e evite esse sangramento. Quando se trata de um machucado externo, né, eu cortei a minha perna, cortei meu braço, é até relativamente tranquilo tratar o hemofílico. Você está vendo o sangue sair ali, você vai correr com a pessoa para ela receber atendimento necessário e evitar qualquer hemorragia mais grave. O problema da hemofilia é quando se trata de machucados internos. A pessoa tomou um tombaço, bateu o carro, entendeu? E você não vê nenhum corte nela, mas isso pode ter trazido hematomas internos. E aí o sangue fica jorrando para o lado de dentro, né? E a pessoa vai ver quando tiver uma mancha grande, roxa, mas dependendo do lugar, nem mancha não vai ver. Vai ter um sangramento e vai morrer de hemorragia. Então, por isso que precisa ter cuidado. Os hemofílicos tomam fator coagulante, né? Mas não pode tomar, e aí é um problema sério, porque não pode tomar indefinidamente, assim, de qualquer jeito, porque senão causam coágulos, e coágulos causam trombose, né? E AVC. Então, precisa ter esse cuidado médico com as pessoas hemofílicas. Então, vamos lá. Supondo que um homem normal para coagulação do sangue casa-se com uma mulher que é portadora do alelo da hemofilia, mas ela não é hemofílica porque a hemofilia é recessiva, né? Qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? E qual a condição para que nasça essa filha hemofílica, né? Então, vamos ver aqui. Bom, o homem é normal, ó, XHzão, Y. Toda herança ligada ao sexo, nós temos que fazer assim. Não é você botar Hzão e Hzinho só, que nem a gente fazia com o albinismo. Nós temos que botar os cromossomos sexuais e nos cromossomos sexuais botar os alelos. Então, a hemofilia é um alelo que está no cromossomo X. Por isso, o homem é M-zigoto. Ele só tem um representante do alelo. Então, ele é um homem normal, XHzão, Y. O Y não tem H, porque ele é um outro cromossomo e o H não mora nesse cromossomo Y, mora no cromossomo X. A mulher aqui
ela é uma mulher normal para coagulação do sangue. Então, ela tem um XHzão e um XHzinho. Ela podia ser XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho. Ela é heterozigota porque o exercício fala aqui que ela tem um alelo para hemofilia. Então, nós vamos fazer, né, o cruzamento desses dois indivíduos para ver que prole ele pode gerar. Né? Então, o homem XHzão Y e a mulher XHzão, XHzinho. E agora nós vamos juntar aqui. XHzão, XHzão, XHzão Y, XHzão, XHzinho, XHzinho Y. Então, percebam que na herança ligada ao sexo, o quadrado fica um pouquinho diferente. Quando eram as heranças monohíbridas, alelos múltiplos, né, a gente não tinha determinação de sexo. Era só crianças, independente de ser menino ou de ser menino, todo mundo tinha a mesma chance. Na herança ligada ao sexo, não. Eu já sei o que o casal vai formar. Olha aqui. 100% de filhas normais, sendo que metade delas são heterozigotas, beleza? Mas são normais. Ó, todo mundo aqui tem Hzão. E 25% de filhos meninos normais, 50% de filhas, desculpa, 50% de filhas normais, de meninas normais, 25% de meninos normais e 25% de meninos hemofílicos, né? Então, o que eu tenho aqui? Não tenho possibilidade de gerar uma menina hemofílica. Para que ocorra o nascimento de uma menina hemofílica, olha só, aqui uma menina heterozigota normal, ela recebeu um Hzinho da mãe, mas ela recebeu um Hzão do pai. Então, para que uma mulher seja hemofílica, ela tem que receber um Hzinho da sua mãe e um Hzinho também do seu pai, ou seja, o pai teria que ser hemofílico, né? Para poder passar para essa menina um alelo, para que ela tivesse 2 alelos XHzinho, XHzinho. Então, perceba uma outra questão também importante aqui. Quando o filho tem uma doença, uma característica de um cromossomo ligado, de uma doença, uma característica que o alelo é ligado ao cromossomo X, ele sempre recebe esse alelo da sua mãe. Tá? Porque o pai manda para ele o Y. O pai não manda cromossomo X para os seus filhos, só manda o Y. Então, todo menino que tem uma doença ligada ao X veio da sua mãe. Provavelmente ela não tem a doença porque ela é heterozigota, né? Que nem essa mulher aqui. Ela não tem hemofilia, mas ela que passou o gene da hemofilia para o seu filho aqui. Ela aqui, ó, XHzão, XHzinho, ela passou o gene da hemofilia para o seu filho e o pai passou o Y. Tem um filme chamado, um filme famoso, mas eu acho que vocês são muito novos, talvez não tenham assistido, chamado Óleo de Lorenzo. É uma doença degenerativa, esse menino nasce normal e com o tempo ele começa a desenvolver uma doença degenerativa do neurônio. O neurônio dele vai perdendo a bainha de mielina e aí os impulsos elétricos não caminham, né, do axônio para a cauda dele, né? Ele espalha, né, onde perde a bainha de mielina. E ele vai perdendo com o tempo todos os movimentos, né? Primeiro ele começa a perder os movimentos, depois ele vai perdendo a fala, a audição, a visão, até ficar em estado vegetativo. E isso é uma doença ligada ao sexo. E quando esse menino começou manifestar essa doença, nem a mãe nem o pai tinham essa doença. E aí eles foram no geneticista e para surpresa da mãe, né, ela achava que o pai que tinha passado essa característica, que a família do pai tinha passado essa característica para o filho. Ela descobre que quem passou foi ela, porque o menino é uma doença recessiva, né? O pai passou o Y e a mãe passou o X para ele. No final do filme, eles conseguem produzir um remédio que evita a perda dessa bainha de mielina do neurônio, mas ela não serve mais para o filho deles. O filho deles acaba com o tempo morrendo porque depois que perde não tem como reconstituir. Esse remédio ele serve para quem é diagnosticado com a doença não perder a bainha de mielina do neurônio, né? Mas só quero mostrar para vocês que a herança ligada ao sexo ela é transmitida para os meninos pela mãe. Quando ela é dominante, ela é transmitida pelas meninas, né?
ou pelo pai ou pela mãe. Quando ela é recessiva, é preciso que a mãe tenha o alelo e o pai também tenha o alelo, tá? Se tiverem dúvida, só perguntar. Na terceira, é também uma outra doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X, que é chamado de daltonismo. Daltonismo é a dificuldade de diferenciar cores, principalmente verde e vermelho. Tá? Esse é o mais comum aí, ou para verde ou para vermelho, o daltonismo. Então, como as cores existe mistura, então muitas cores que levam na sua palheta vermelho ou verde, o daltônico enxerga tudo acinzentado, né? Meu pai é daltônico, eu sou portadora de um gene do daltonismo e meu filho é daltônico, mas isso não é um problema na maioria das vezes, né? Poderia ser problema nos sinaleiros, mas o sinaleiro é padronizado, vermelho em cima, amarelo no meio e verde embaixo, então ele já, tanto meu pai como meu filho dirigem, tem carteira de motorista, isso não é problema. No mais, é só uma questão de estilo, tem que tomar cuidado quando eles escolhem roupa, porque às vezes não combinam as cores, né? Nas outras coisas é tranquilo. Então, aqui está falando sobre isso. Então, professora, não, eu acho até interessante essa questão do daltonismo aí, porque realmente não é um problema, né? Mas, tipo assim, na hora de escolher roupa, principalmente, tem que tomar cuidado. Muito. E também, uma coisa que eu escuto sempre é que, assim, é mais difícil mulheres serem daltônicas do que os homens. Porque, digamos que essa doença é uma doença mais comum em homens, né? Pelo mesmo motivo do daltonismo. Pelo mesmo motivo da hemofilia. Ela é uma doença recessiva. Ela está no cromossomo X. Um homem só tem um cromossomo X, um único cromossomo X. Então, se ele receber um Dzinho de daltonismo ou um Hzinho de hemofilia, ele vai ser daltônico ou ele vai ser hemofílico, dependendo, né, da doença que a gente estiver falando. Para a mulher ser daltônica, a mulher tem 2X. Como o daltonismo ou a hemofilia são doenças recessivas, ela precisa receber 2 alelos recessivos. Então, ela tem que receber um gene do daltonismo do seu pai, como eu recebi, e eu teria que receber um gene do daltonismo da minha mãe, mas na família da minha mãe não tem daltônico. Se achar um daltônico, não é uma coisa muito, muito comum. Então, por isso que para a mulher ser daltônica é muito difícil. Ela deveria receber um do pai e um da mãe, né? Então, a não ser que as famílias tenham parentescos e todo mundo seja daltônico, né? Isso pode acontecer, mas é mais raro. Então, minha irmã, nós não somos daltônicos, mas meu filho recebeu um único X daltônico meu. Eu tenho uma filha, ela não é daltônica, porque se ela receber um XDzinho meu, o pai dela não é daltônico, então ela recebeu um XDzão do pai dela. Entendeu? Então, por isso que meninas é mais difícil encontrar mulheres, meninas com doenças relacionadas ao sexo, ligada no cromossomo X, principalmente se ela for recessiva. Se ela for dominante, aí tudo bem, porque o pai pode passar para a filha, né? Mas se ela for recessiva, a mulher precisa encontrar esse alelo no homem, encontrar esse alelo no pai, encontrar esse alelo na mãe. Agora, menino não. Basta a mãe ter um alelo heterozigota, se ela passar aquele lá, o filho já é daltônico. Entendeu por que é mais fácil encontrar daltônicos e hemofílicos em homens do que mulheres? Entendi, prof. Obrigada. Beleza, então vou voltar aqui. Bom, então um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Então, olha só. O homem é daltônico, ele tem o seu XDzinho Y, e a mulher é normal homozigota, ou seja, ela não tem nenhum gene para o daltonismo, XDzão. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino e daltônico? E qual a condição para que nasça um menino daltônico? Então, vamos ver aqui o que acontece. Ó. XDzão Y, XDzinho Y, que é o pai daltônico, XDzão, que é a mulher normal homozigota. Então, vamos separar os alelos. XDzinho Y, XDzinho aqui, e Y desse outro lado. XDzão. Agora, nós vamos juntar. XDzinho, uma mulher heterozigota, normal para o daltonismo. XDzão Y, um menino normal para o daltonismo. XDzinho,
outra menina normal para o daltonismo, mais heterozigota, e XDzão Y, outro menino normal para o daltonismo. Então, nós temos aqui 100% de filhos normais. Este casal não forma filhos daltônicos, tá? Só crianças normais, sendo 100% de meninas, ou 50% de meninas normais, 50% de meninos normais. Então, qual que é a probabilidade de ter um filho do sexo masculino daltônico? Nenhuma possibilidade para esse casal gerar um menino daltônico. Por quê? Qual que é a condição que geraria? Para que isso ocorra, né, é necessário que a mãe, porque quem passa o X para o menino, ó, pode olhar aqui na tabelinha, quem passa o X para o menino é a mãe. Então, para que nasça um filho daltônico, é necessário que a mãe tenha pelo menos um alelo de daltonismo. Se essa mulher fosse heterozigota, nós teríamos 50% de filhos normais, de meninos normais, e 50% de meninos daltônicos, né? Ou se você... só para ficar claro, quando eu tenho essa tabelinha de homens e mulheres já aqui, eu posso expressá-la de duas maneiras. Dizer assim, olha, ele tem 100% de meninas normais e 100% de meninos normais, tá? Então, eu estou dizendo só olhando as meninas, 100% normal, ou só olhando os meninos, 100% normal. Ou eu posso olhar tudo e falar, olha, 50% de meninas normais, 50% de meninos normais. Então, só para vocês perceberem a diferença. Se uma menina aqui fosse daltônica, eu podia falar, olha, 50% nas meninas, 2 pontos. 50% normal, 50% daltônica, por exemplo. Né? Nos meninos, sei lá, 100% daltônico, se fosse o caso, 100% daltônico, né? Ou 50% normal, 50% daltônico. Ou eu poderia olhar no geral. Então, 25% de meninas normais, 25% de meninas daltônicas, 25% de meninos normais, 25% de meninos daltônicos. Então, vocês que escolhem a maneira, tomando cuidado para escrever do jeito correto. Só meninas, posso usar 100%. Meninas e meninos, eu tenho que contar individualmente cada probabilidade. Bom, então, para que nasça um menino daltônico, é preciso que a mãe tenha pelo menos um XDzinho para poder passar para esse menino, tá? Então, por isso que aqui não é possível, porque nascer meninos daltônicos, porque a mãe é XDzão. E aí, para os seus filhos meninos, é a mãe que passa o alelo das heranças ligadas ao sexo. Bom, aqui também, né, tem uma... Esse exercício talvez seja o mais complicadinho desse conjunto de exercícios aqui, tá? A distrofia muscular do tipo Duchenne é uma doença ligada ao sexo, que causa problemas das células musculares de forma progressiva e letal. Então, esse é um outro tipo de doença que também ataca o sistema nervoso. A criança nasce normal, mas conforme ela vai crescendo, vai se agravando a degeneração das células musculares, né, via sistema nervoso, e ela vai perdendo os movimentos até ficar na cama e parar batimento cardíaco, porque o coração também é um músculo, né? Então, vindo a óbito. Antigamente, antes dos 30 anos, essa criança vinha a óbito. Agora nós já temos essa pessoa, né, não é uma criança, mas essa pessoa vinha a óbito. Mas agora a gente tem tratamento e a vida é prolongada por mais tempo. Então, na genealogia abaixo, que aqui, né, esse heredograma, são mostrados indivíduos normais e afetados pela doença. Então, quadradinhos são homens, bolinhas mulheres. Então, um homem normal casado com uma mulher normal, né, na geração 1, indivíduo 1 e 2. Eles tiveram 2 filhos, uma mulher normal e uma criança que está em destaque, um menino que está em destaque, pode ser homem também, afetado pela doença, não precisa ser necessariamente criancinha, tá? Então, ele tem 2 filhos, uma mulher e um homem, sendo que o homem é afetado pela doença. Esta mulher se casou com um homem normal. Pronto, parou aí a genealogia. Então, com base nessa genealogia e sabendo que não ocorreu nenhuma mutação, nenhum erro de segregação, é correto afirmar que, letra A, o indivíduo 1 pode ser heterozigoto para a doença. 1 é um homem. A doença é ligada ao sexo. O homem só tem um X, né? Deixa eu primeiro colocar isso aqui. Primeira coisa, eu preciso determinar se a doença é dominante e recessiva. Esqueci de falar isso, né?
porque para ficar mais fácil para a vida da gente. Ele fala que é ligado ao sexo, que causa problemas nas células. Né? Pode ser dominante ou pode ser recessiva. Então, nós vamos ver aqui, ó, pais normais tendo filho com a doença. Então, se os pais são normais, normal é dominante. O gene está escondido aqui, na mãe dele, está escondido na mãe, porque é uma doença ligada ao sexo, né? Está escondido aqui na mãe e passou para o seu menino. Então, é uma doença recessiva, porque pais normais estão tendo filho diferente. O diferente é recessivo. Nós já falamos sobre isso lá no começo das nossas aulas, né? Então, como é uma doença ligada ao sexo, o genótipo desse menino é um X-eminho, que eu estou, por causa de muscular, né, de células musculares, Y, né? Então, é recessiva, porque pais normais estão tendo filho com a doença. Então, já botar aqui o genótipo do menino X-eminho Y. Pronto, agora eu já vou aqui nas minhas alternativas. O indivíduo 1 pode ser heterozigoto para a doença. Ó, não tem como um homem ser heterozigoto para uma doença ligada ao X. Porque ele só tem um cromossomo X, como aqui embaixo, ó. X-eminho Y, ele não tem, é uma doença recessiva, mas ele não tem um outro X. O único eminho já é suficiente, a gente chama isso de hemizigose. Então, como aquele indivíduo 1 é normal, ele é X-emão Y. Ele não tem chance de ser heterozigoto, ele não tem chance de ser homozigoto. Ele é hemizigoto, porque ele só tem um X. Tá? Então, nós já descartamos essa primeira doença, ou essa primeira sentença. O indivíduo 1, 2 é homozigoto. Então, está falando aqui dessa mulher, 1, 2. Bom, ela poderia ser homozigoto? Bom, se ela fosse X-eminho, X-eminho, ela seria homozigota, mas ela teria que estar marcada, porque aí ela seria doente. E ela não está marcada, indicando que ela seja uma pessoa normal. Ela poderia, então, ser X-emão, X-emão, se ela fosse homozigota. Mas, olha só, esse filho dela recebeu um X-eminho. Do pai não foi, porque ele recebeu o Y do pai. Ele é um menino. Então, os meninos recebem Y, né? Esse indivíduo número 3 só pode ter recebido um X-eminho da sua mãe. Então, o indivíduo 2 não é homozigoto. O indivíduo 2 é heterozigoto. É X-emão, X-eminho, passando esse eminho para o filho. Por isso que é importante a gente olhar o genótipo dos pais e dos filhos também. Pelo genótipo dos filhos, a gente acha o genótipo dos pais. Tá? Então, vamos passar aqui para a terceira questão. O casal 1 e 2, X-emão Y, X-emão, X-eminho, tem 50% de chance de ter uma filha com a doença. Para a gente saber, vamos fazer o cruzamento do casal 1, 1 e 1, 2. Né? A gente sempre coloca a geração e o número do indivíduo. Então, vamos aqui botar o nosso quadradinho, X-emão, X-eminho da mulher, X-emão, Y do homem. Juntando aqui, X-emão, 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 X-eminho, X-eminho, Y, X-eminho, Y. Então, aqui são as mulheres, ó. Ela vai formar, esse casal, 100% de mulheres normais, sendo que metade delas serão heterozigotas. E vai formar, se a gente for olhar só os meninos, 50% de meninos normais e 50% de meninos doentes, que é esse aqui, coitadinho, ó. Né? Então, nós não temos, esse casal não tem chance de formar filha com a doença. Né? Não tem nenhuma chance de formar filha com a doença, porque precisaria que o homem mandasse também um X-eminho para ela, e o homem só tem X-emão para mandar. Então, nós descartamos a letra C. Vamos para a letra D. O indivíduo 2, 3 tem 50% de chance de ser heterozigoto. 2, 3, esse aqui é um homem. Homem não pode ser heterozigoto e nem homozigoto numa doença ou numa herança ligada ao sexo. Ele é hemizigoto, então também está fora. A letra E. A chance do casal 2, 1, 2, 2 ter um descendente com a doença é 12,50. Então, vamos ver aqui. Bom, para que esse casal tenha qualquer um descendente com a doença, ó, o homem é normal. Então, não tem como ele passar a doença para alguém, porque ele é X-emão, ele só tem um X, ele aqui não está pintado, então ele é X-emão Y, como esse indivíduo aqui. A única maneira de se passar
a doença para os filhos é se esta mulher normal fosse heterozigota. E existe essa possibilidade. Essa mulher é filha desses dois aqui do casal 1. Então, existe 50% de chance dela ser heterozigota. Então, guarda aí, ó, 50% de chance, né, dessa... Minto, desculpa, 50% só se eu falasse sobre meninas, né? 50% de chance desta mulher ser heterozigota. Então, aguarda aí que essa é a probabilidade dela passar a doença para os seus filhos, né? Que é 50%. Eu não sei se ela é X-irmão, X-irmão. Eu não sei se ela é X-irmão, X-irmão. Ela só passaria a doença para o seu filho se ela fosse X-irmão, X-irmão. E a chance disso acontecer é 50%. Então, vamos trabalhar com a possibilidade dela ser heterozigota, para eu saber se a chance desse casal ter um filho com a doença é de 12,50. Então, eu vou fazer o cruzamento do indivíduo 2,1 e 2,2. Faltou só deixa eu só corrigir aqui. Faltou uma letrinha aqui. Uma letrinha aí. Então, eu vou trabalhar com a possibilidade dela ser heterozigota, contando aqui com esse genótipo aqui. Bom, então, qual é o casal? Um homem normal, que é o indivíduo 2,1, está aqui ele. Mas era a mulher dele. Uma mulher heterozigota, X-irmão, X-irmão, com esse homem normal, X-irmão, Y. Né? Então, eu estou contando que ela seja heterozigota. Ela pode não ser, mas eu estou contando que ela seja. Eu tenho que gravar isso. Tá? Então, vamos fazer o cruzamento aqui. X-irmão, 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 Y, X-irmão, Y. Aí sim, existe a possibilidade de nascer um filho ou, né, uma criança, um descendente com a doença. Né? Só que não é tão simples assim. Aqui está dando 1/4, né? A chance de nascer uma criança. Ele não fala, ele fala qualquer descendente, né? A chance de nascer um descendente com a doença é 1/4, porque 3/4 aqui são normais. E 1/4 não é 1/4 é 25%, não é 12,50%. Mas nós não podemos esquecer que nós não temos certeza do genótipo dessa mãe. Seria 1/4 se eu tivesse certeza que essa mulher é heterozigota, mas eu não tenho. Então, eu tenho que pegar meio ou 50% de chance dela ser heterozigota. Eu estou supondo que ela seja, mas essa minha suposição tem 50% de chance de acontecer. Então, eu coloco aqui, né? Porque eu tirei daqui, ó, mulheres, para ser heterozigota, 50%. Então, meio da mãe ser irmão eminho, vezes 1/4 de nascer um menino com a doença, um descendente com a doença. Então, 1/4 vezes meio dá 1/8. Se você dividir 1 por 8, dá 0,12, dá 0,125. Como ele está botando em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100, né? O 0,125 vezes 100 dá 12,5. Então, não marquei a questão. Então, a questão correta é a letra E. Né? A chance do casal 2,1 e 2,2 ter um descendente com a doença é de 12,5. A letra F, só para a gente descartar também, o casal 2,1 e 2,2 não pode ter descendentes com a doença. Pode, desde que a mulher seja heterozigota. Né? A gente não sabe se ela é ou não, então a gente tem que contar com essa probabilidade. A gente estuda probabilidade na genética. E existe uma probabilidade dela ser heterozigota, que é de 50%. Então, ela pode ter se for heterozigota. Então, existe essa probabilidade, por isso eu descarto também a letra F. Então, a letra correta é a letra E. Eu só esqueci de botar a bolinha nela aí. Beleza? É um exercício complicado, precisa de muita atenção de vocês, porque eu estou considerando 2 probabilidades, da mulher ser heterozigota e ela sendo heterozigota de nascer um descendente doente, tá? Então, 2 possibilidades aqui sendo consideradas. Professora, essa questão ficou meio embaçada. Porque assim, ó,
Ele está falando, assim, eu tenho que, na genética, eu tenho que levar consideração de qualquer coisa acontecer. Para essas coisas acontecerem, eu preciso de pré-requisitos, tá? Por exemplo, é o que está falando aqui. A chance do casal 2,1 e 2,2 ter um descendente com a doença é de 12,5%. Bom, então ele está falando que existe uma chance. Eu tenho que ver se existe, primeira coisa, eu tenho que ver se existe essa chance. Se eu olhar aqui os filhos do casal número 1, né, que eu fiz aqui o cruzamento, existe a chance de ter uma mulher heterozigota. Então, é uma probabilidade. Se é esta aqui que nasceu heterozigota ou não, eu não sei. Mas eu tenho que considerar que existe essa possibilidade dela ser. Então, para que nasça um filho com a doença, a mulher precisaria ser heterozigota. Por isso que eu fiz o cruzamento aqui com uma mulher heterozigota, considerando que ela fosse, e o marido normal, que ele é. Né? Deu 1/4. Eu não posso chegar e afirmar assim, olha, a chance do casal 2,1, 2,2 ter um filho, um descendente com a doença é 1/4. Eu não posso dizer isso, porque eu não sei o genótipo dela. Eu estou imaginando que seja X-emão, X-eminho, entendeu? Então, por isso que eu não posso afirmar é 1/4. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com a probabilidade. Qual é a probabilidade dela ser heterozigota? Eu já fiz aqui o cruzamento do casal 1, é 50%. Né? Porque eu estou olhando só mulher, ela já é uma mulher. Se eu falasse assim, qual a probabilidade de nascer um filho, um descendente heterozigoto? Né? Aí seria outra coisa, mas eu estou falando assim, ela é uma mulher, ela já nasceu, está aqui, ela é uma mulher. Então, entre as mulheres, 50% é a chance dela ser heterozigota. Então, eu tenho que considerar isso. Então, estou considerando 50% dela ser heterozigota, e em sendo heterozigota, ela tem 1/4 de ter um descendente doente. Então, eu tenho que multiplicar essas duas probabilidades, tá? Eu não posso chegar e afirmar, não, é 1/4. Não sei nem se ela é heterozigota. Agora, se isso aqui fosse x-emão, x-emão, igualzinho aqui, essa outra probabilidade, aí a chance de nascer um filho é 0, porque não teria possibilidade dela ser heterozigota, tá? Então, eu trabalho com probabilidades e possibilidades, tudo bem? Ok. Quinta questão. Em uma espécie de abelha, as células... sim, deixa eu só ver um negócio aqui. Não. Eu queria saber de onde veio essa questão. Não tem. Veio da internet mesmo. Porque muitas questões que eu estou trazendo para vocês é de vestibular, não é nem do ensino superior, né? Então, mostra que a gente ainda está muito no ensino médio, nós estamos muito atrasados com o conteúdo de genética. Por isso que é importante que vocês sejam bons em genética. Alguns de vocês serão professores e vocês vão precisar ensinar genética para o ensino médio, coisa que muitos de vocês não tiveram, né? Então, por isso que eu brigo para que vocês prestem atenção, para que vocês fiquem razoáveis, né? Não precisa gostar de genética, mas se cair em sala de aula, vocês vão precisar dos conceitos básicos de genética para ensinar seus alunos, né? Então, esse aqui é o FUVEST. Em uma espécie de abelha, as células somáticas das fêmeas apresentam 32 cromossomos, né? Então, olha só, nas nossas células, vamos pegar a gente como exemplo. Nas nossas células somáticas, se eu pegar uma célula da minha pele, uma célula do meu fígado, uma célula do meu cérebro, uma célula do meu coração, vão ter 46 cromossomos organizados em 23 pares, né? Então, um cromossomo que eu recebi da minha mãe e um do meu pai. Né? Eu tenho um par número 1. Eu recebi um número 1 da minha mãe e um número 1 do meu pai. O par número 2, um número 1 da minha mãe, um número 1 do meu pai. Eu sou uma mulher, sou XX. Recebi um X da minha mãe, recebi um X do meu pai. Né? Então, as minhas células somáticas, a de vocês, tem 46 cromossomos. E os meninos também. Eu tenho um filho, um menino. Então, ele tem 46 cromossomos. Né? O par número 1, ele recebeu um cromossomo meu e o outro do pai dele. O par número 2, ele recebeu um cromossomo meu e outro do pai dele. Ele é um menino, ele tem XY, recebeu um X meu e um Y do pai. Né? Então, assim é na nossa espécie. Ele está dizendo que nas abelhas é um pouco diferente. As células somáticas das fêmeas, só das fêmeas, tem 36 cromossomos. E dos machos, tem metade, tem 16. Né? Explique a origem da fêmea e dos machos com esse número de cromossomo. Então, o que está acontecendo com as abelhas para que
as fêmeas têm o dobro de cromossomo dos machos, né? 32 é o dobro de 16. Então, o que acontece? As abelhas apresentam reprodução sexuada, mas ela apresenta também um outro tipo de reprodução que nós não temos, chamado de partenogênese. Na reprodução sexuada, vocês já sabem muito bem, né? Eu tenho um gameta, que é o óvulo, que tem metade do número dos nossos cromossomos. Eles são haploides. Então, na nossa espécie, o óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide 23. Quando eles se fundem, a primeira célula do indivíduo vira 46 cromossomos. Nas abelhas fêmeas, também é a mesma coisa. Elas produzem óvulos com metade do número dos cromossomos, 16, né? É número 1, número 2, número 3, e assim sucessivamente. E no espermatozoide, os machos também produzem um gameta haploide, 16, número 1, número 2, número 3, e assim sucessivamente. Quando o espermatozoide do zangão, né, que é a abelha macho, se junta com o gameta, com o óvulo da abelha fêmea, volta a célula a ter 32 cromossomos. E essas células vão formar uma abelha fêmea. Os machos, o que acontece com os machos? Os machos são formados por partenogênese. Um óvulo da abelha, que tem 16 cromossomos, não é fecundado. E mesmo não sendo fecundado, ele se desenvolve numa abelhinha. Só que ela não é fêmea, ela é macho. Ela é um zangão. Então, as abelhas formam as suas fêmeas com o óvulo fecundado e formam os seus machos só com o óvulo dela. Por isso que os machos só têm 16 cromossomos e as fêmeas, que são originadas de óvulos fecundados, têm 32. Opa! 32 cromossomos. Esse daí, professora, na aula que a senhora mandou do vídeo, tem falando, né, explicando. Isso. E é uma coisa que eu achei muito interessante. Achei bacana. É legal, ela não depende do macho para formar, ela depende do macho para formar fêmeas, né? Mas o zangão é formado de óvulos não fecundados. Isso é uma evolução, uma característica evolutiva daquela espécie, né? Nem todos os insetos fazem isso, tá? Nem todos, mas a abelha, acho que, eu não sei se marimbondos também fazem isso, mas o estudo clássico é em abelhas, tá? Sim, sim. E o último exercício é uma característica que é influenciada pelo sexo. O que é isso? Eles estão, o genes está nos autossomos, né, nos cromossomos normais, mas dependendo do hormônio que a pessoa tem, vai se manifestar de um jeito ou de outro. Então, olha só, a calvície é determinada por um gene autossômico cuja dominância é influenciada pelo sexo, ou seja, vai ser dominante num sexo e recessivo no outro, tá? Para nossa sorte, ela é dominante no homem e não na gente. Na gente é recessiva. Comportando-se como dominante no homem e como recessiva na mulher. Por isso que nós vemos mais homens calvos do que mulheres. Não que não exista mulheres calvas, né? Existe, mas é muito mais comum homens serem carecas do que mulheres, né? Então, simbolizando-se o gene que causa a calvície por cesão e seu alelo selvagem, aquele que veio primeiro, né? Selvagem é sempre o alelo que veio primeiro, né? O outro surgiu por mutação. O alelo selvagem por cesinho indique o genótipo dos indivíduos. 1, que é esse primeiro aqui. 2, o 3 ele não quer, e depois vocês vão ver por quê. 4 e 5, né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que gravar é que a calvície é dominante no homem, ou seja, eu vou ter homem calvo, cesão, e vou ter homo calvo heterozigoto, porque ele é dominante nos homens, e recessivo nas mulheres, né? Então a gente tem uma tabelinha que a gente usa para calvície para não fazer confusão. Então, olha só, se o genótipo é cesão, como ele fala aqui, né? O homem é calvo. E a mulher também é calva. Precisa ter 2 cesão para a mulher ser calva, porque ele está trabalhando para a mulher como se fosse um recessivo. E o recessivo precisa ter o outro parceirinho dele, mesmo que ele seja cesão aqui, tá? Então, cesão, homem calvo e mulher calva.
Czão, Czinho, para o homem, o alelo funciona como dominante no homem, então ele é calvo. Para a mulher, o alelo funciona como recessivo. Então, o heterozigoto nunca vai ser calvo para uma mulher, porque para a mulher ele funciona como recessivo. Então, é uma mulher não calva. Czinho, que é o recessivo para o homem, ele não é calvo, e Czinho também para a mulher não é calvo. Então, nós só vamos ter uma situação de mulher calva, Czão. O resto é a mulher não calva. Então, a gente usa essa tabelinha como forma de lembrar a gente como funciona o Czão e o Czinho, porque é diferente de tudo que a gente já estudou até agora. Ele não está no cromossomo X e ele não é como azão, azinho, entendeu? Que funciona igual para todo mundo. Ele funciona diferente para homens e mulheres, por isso que eu faço essa tabelinha, né? Então, se eu sei que mulheres calvas só pode ser Czão, não tem outro jeito da mulher ser calva, eu já venho aqui, ó, e já prego Czão nas mulheres. Elas são calvas. Beleza? Tranquilo isso? Ok. E aí eu tenho uma outra mulher aqui, ó. Essa mulher é não calva. Ela pode ser Czão, Czinho, e ela pode ser Czinho, né? Opa, desculpa, volta aqui. Ela não tem como ser aqui Czão, tá? Porque se ela fosse Czão, ela seria uma mulher calva. E ela também não pode ser Czinho, porque ela teria que receber um Czinho da sua mãe. E a mãe dela é calva, a mãe dela só tem Czão para dar para ela. Mas ela tem que ter um Czinho para ela ser uma mulher não calva. Por isso que ela é Czão, Czinho e não Czinho, tá? Porque ela recebeu um Czão da sua mãe, mas ela precisa ter um Czinho porque ela é uma mulher não calva. Então ela tem que se encaixar aqui. Ela teria que ser, ela é não calva, ela teria que ter Czinho ou Czão. Não pode ser Czinho porque a mãe dela só tem Czão para dar. Então, ela é uma heterozigota. Se a mãe só tem Czão, né? Recebeu um Czão da mãe. Esse Czinho obrigatoriamente veio do seu pai. Mas o pai é calvo. Então, o pai tem que ter obrigatoriamente um Czão. Então, o pai também é Czinho. E esse indivíduo aqui, por que o exercício não pediu? Porque esse indivíduo pode ser, ele é calvo, ele pode ser um homem calvo, né? Ele pode ser Czão, vindo um Czão da mãe e um Czão do pai, e ele pode ser também um Czinho, vindo um Czão da mãe e um Czinho do pai. Por isso é que não foi pedido o genótipo dele, porque ele pode ser qualquer um dos dois para homem calvo, Czão ou Czinho. Agora eu vou olhar aqui qual é a questão que me responde, a alternativa que me responde essa questão. Indivíduo número 1, Czinho. Indivíduo número 2, Czão. Indivíduo número 4, Czão. Indivíduo número 5, Czinho. É a letra A, e esse eu não esqueci de marcar. Então, foram esses os exercícios que eu deixei para a semana, né, para vocês resolverem esse exercício. Nossa, tem um negócio aqui que eu vou fechar. Pronto. Então, foram esses exercícios que eu deixei para vocês. Vocês têm dúvida, alguma coisa que gostaria que eu falasse desses conteúdos que não ficou claro para vocês? Ai, professora, por enquanto está tudo claro. Aí na prova tudo escuro. Tá, eu vou mandar a prova por e-mail para vocês, né? Em caso de dúvidas para a compreensão do exercício, fiquem à vontade para me perguntar, tá? Eu vou responder para vocês, tá? Todo mundo que está presente aqui está ajustado em dupla, né? Tudo certinho, né, gente? Eu estou individual, professora. Você está individual, Cindy? Estou, porque até eu conversei com a senhora, porque eu não curto muito fazer prova em dupla. Tá certo, mas não foi mandado, tinha mandado alguém com você, né? Nós separamos, tá certo. Verdade, eu esqueci disso. Bom que você lembrou, porque senão eu ia mandar para você dupla. Mas eu vou mandar sozinho, então, para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Acho que a pessoa que estava com você ficou sozinha também, né? Acho que era Tawane? Não, então, porque assim, nessa turma tem duas Cindy, né? Tem duas Cindy? Isso, é a Cindy Emanuele e eu que sou Cindy Graziele, né? Então ela ficou com dupla e eu
que escolhi fazer sozinha. Ok, agora eu entendi, Cindy. Então, eu estava com a outra Cindy na cabeça. Então, a Cindy está com a Milena, continua normal. Ana Carolina e Tawane, tá, beleza. Eu achei que estava com a Tawane, tinha feito confusão. Então, ok, vou mandar a prova da Cindy em dupla e a sua separada, tá bom? Tá bom. Alguma dúvida mais? Então, vocês têm até o dia 11 para mandar a avaliação, tá bom? Tem um tempinho aí para vocês pensarem, resolverem em dupla, foquem na sua prova, tá? Tentem resolvê-la com seus parceiros. Quem está sozinho vai fazer sozinho, não tem problema também. Ok? Ok, professora. Ok, professora. Qualquer coisa, chama no zap, tá bom? Pode deixar. Ok. Uma boa semana, bom final de Ok, semana, boa bom noite, feriado. professora. Aproveita o Boa feriado. noite, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Tchau, tchau, criança. Tchau. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Obrigada. Nada, tchau, tchau.